Agora, olhando exclusivamente para a fonte da região 2. A fonte de tensão resultante da região 2, como a gente viu, ela é formada por 3 fontes que circulam corrente no mesmo sentido. Elas trabalham conjuntamente, elas trabalham no mesmo sentido, a favor da circulação da corrente em sentido horário. Imagine então que a gente vai somar primeiro as 3 fontes de tensão, porque elas trabalham no mesmo sentido umas das outras. 70 mais 25 dá 95, mais 57 dá 152. Esse é o valor da fonte de tensão resultante. E o sentido em que ela trabalha é da direita para a esquerda, tudo bem? Podem perceber, ela vem para baixo, supondo que a gente substituiu as 3 por uma única fonte simbólica, colocada no ponto da de 70, porque ela tem o maior valor dentre as 3. Essa fonte produz corrente que vem da direita para a esquerda. É um sentido contrário. Portanto, essa fonte vai ter um sinal, essa fonte resultante vai ter um sinal de menos. É menos 152, tudo bem? Agora ela vai começar a circular pelos resistores. No momento em que ela passa pelo de 4, ela vai atuar no sentido de afastar o resistor de 4 de si, da fonte de tensão. Ao afastar o resistor, ela vai dar a ele um sinal de mais. Afastando esse resistor da região 2, vai ter um sinal de mais 4 vezes I2. Depois ela vai passar pelo nó e vai passar pelo de 5. Essa fonte de tensão resultante, ao passar pelo de 5, ela já vai estar, olhem bem, atuando no sentido de aproximar a fonte de tensão dela, aproximar o resistor dela da fonte de tensão resultante. Ao aproximar um resistor da fonte de tensão resultante, ela dá um sinal de menos para ele. Vai ser menos 5 vezes I2. Agora ela não vai estar no sentido de afastar, como ela fez com o de 4. É no sentido de aproximar, como ela está fazendo com o de 5. Aproxima o de 5 da fonte, menos 5 vezes I2. Ela vai passar ainda pelo de 6. Ao passar pelo de 6, olhem bem, ela está atuando no sentido de aproximar o de 6 da fonte. Sentido de aproximação vai ter um sinal de menos. Vai ser menos 6 vezes I2. E temos que considerar também que o resistor de 4, lá compartilhado com a região 1, vejam bem, pessoal, do ponto de vista da região 2, da fonte de tensão de 2, quando ela passa pelo de 4, ela vai afastar o resistor da fonte resultante dela. Isso vai ter um sinal de mais para a região 2, para a fonte de tensão resultante de 2. Mas para a fonte de tensão resultante de 1, que também passa pelo de 4 e trabalha contrário à fonte de tensão de 2, vai ser um sinal contrário, né? Vai ser um sinal de menos 4 vezes... a fonte de tensão resultante, pessoal, da região 2, ao passar pelo de 4, ela vai atuar no sentido de aproximar esse resistor da fonte. Ao aproximar, ele vai ter um sinal de menos, né? Menos 4 vezes I2. Aí ela continua, ela vai passar pelo de 5, ela vai atuar no sentido de aproximar esse resistor da fonte, vai ter um sinal de menos também, menos 5 vezes I2, e depois ela vai passar pelo de 6, e também no sentido de aproximar esse resistor da fonte, é menos 6 vezes I2. Agora reparem que tem um resistor de 4 e o de 6 que estão compartilhados com as regiões 1 e 3. A gente tem que ver os sinais deles também. Essa fonte de tensão, ela trabalha em sentido horário. Ao passar pelo de 4, ela vai aproximar o de 4 da fonte. Como a gente viu, vai ser um sinal de menos. Mas como esse resistor também, a fonte 1 passa por ele, ela trabalha contrariamente à fonte 2,
ao passar pelo de 4, ela vai passar com um sentido contrário ao que a fonte de tensão de 2 passou por ele. Ela passou por ele com um sinal de menos por estar aproximando ele da fonte. A fonte de 1 vai passar por ele com um sinal de mais, porque ela trabalha em sentido contrário ao de 2. Ela vai ter um sinal de mais, a gente vai ter mais 4 vezes I1, e para o resistor de 6, que está na divisa com a região 3, vamos recapitular. A fonte de tensão de 2 ela vai passar por ele no sentido de aproximar ele da fonte, vai ser com sinal de menos. Mas para a região 3, ela produz uma fonte de tensão que é exatamente contrária à da região 2. Então ela vai trabalhar em sentido contrário ao de 2. Para a fonte de tensão da região 3, ela vai passar pelo de 6 no sentido de afastar, de estar afastando ele da fonte de 2, da fonte de tensão resultante de 2. A fonte de tensão resultante de 2, ela trabalharia no sentido de aproximar ele da fonte. A fonte de tensão resultante de 3, como ela trabalha em sentido contrário ao de 2, ela vai atuar no sentido de afastar esse resistor da fonte resultante de 2. Então vai ser um sinal de mais, né? Quando no caso trabalha em sentido contrário, vai ser um sinal de mais. Pessoal, atentem agora para a região... eu já vou escrever as equações de cada região. Atentem agora para a região 3. Região 3 ela tem uma fonte de tensão resultante. As duas fontes trabalham no mesmo sentido. A de 70 e a de 4 geram corrente da esquerda para a direita. Elas trabalham no mesmo sentido. A gente vai somar os seus valores, vai dar 74, e o sentido da fonte de tensão é de mais, porque ela trabalha da esquerda para a direita. É mais 74. Agora essa fonte de tensão ela vai produzir corrente, ela passa pelo de 7. Ao passar pelo de 7, ela vai estar atuando no sentido de aproximar esse resistor da fonte. Ao aproximar ele da fonte, vai ter um sinal de menos 7 vezes I3, e depois ela passa pelo de 6, também vai atuar no sentido de aproximar ele da fonte, menos 6 vezes I3, e tem que considerar que o 6 também é passado pela corrente da fonte de tensão resultante de 2. Como a fonte de tensão resultante de 2 trabalha em sentido contrário à de 3, e a fonte de tensão da de 3, quando ela passa pelo de 6, ela atua no sentido de aproximar ele da fonte. A fonte de tensão de 2 trabalha em sentido contrário, vai atuar no sentido de afastar ele da fonte. Se a fonte de tensão de 3 passa pelo de 6, aproximando ele da fonte, e por isso tem o sinal de menos, a fonte de tensão de 2, que trabalha em sentido contrário ao de 3, ao passar pelo de 6, vai ter um sinal de mais 6 vezes I2. Assim, pessoal, vejam as equações, como elas ficaram. A equação da região 1, 67, menos 4 vezes I2, menos 3 vezes I1, mais 4 vezes I2, igual a 0. Na região 2, tivemos menos 152, mais 4 vezes I1, menos 5 vezes I2, menos 6 vezes I2, mais 4 vezes I1, mais 6 vezes I3, igual a 0. E na região 3, 74, menos 13 vezes I3, né? Menos 7, menos 6, mais 6 vezes I2, igual a 0. Anotem, escrevam no seu caderno as equações como elas ficaram, porque agora a gente vai entrar numa parte importante desse exercício, que é o cálculo dos valores de I1, de I2 e de I3. Então aqui, pessoal, prestem bastante atenção ao que a gente vai fazer. Primeiro eu vou fazer assim, eu vou pegar essas 3 equações e vou
isolar, eu vou passar os números naturais ou inteiros para o outro lado da equação. Para a equação 1, eu vou ter menos 7 vezes I1 mais 4 vezes I2 igual a menos 67. Para a equação 2, eu vou ter menos 15 vezes I2, que é de menos 4 vezes I2, menos 5 vezes I2, menos 6 vezes I2, menos 15 vezes I2, mais 4 vezes I1, mais 4 vezes I1, mais 6 vezes I3, igual a 152. O 152 era menos, ele passou como mais 152. E na região 3, a equação, fazendo essa mudança, ela fica menos 13 vezes I3, que é de menos 7 e menos 6, mais 6 vezes I2, igual a menos 74. Menos 74. Vocês estão vendo, então, que a gente tem 3 equações aqui. 3 equações. O que a gente vai fazer com elas? O próximo passo, anotaram, pessoal? Anotem essas 3 equações modificadas. É a partir dessas equações que a gente vai dar o próximo passo, que é a